PRVG, nome muito conhecido entre nós da religião, mas que divide opiniões. De um lado, adeptos que criticam a postura do PRVG de ter saído de Paris, ter se iniciado o Maché e ter relatado muitos detalhes do candomblé em livros. Por outro lado, inúmeros adeptos defendem, dizem que PRVG deu mais notoriedade à religião, esclarecendo e, de certa forma, quebrando alguns paradigmas, alguns dogmas de preconceito que existiam na época. O senhor, qual a sua visão em relação ao PRVG? Eu tenho dois momentos que eu falo de PRVG, né? Assim, eu acho que informar é muito importante. A gente precisa dos espaços também, digamos assim, onde se leva a informação em massa, mas com uma delicadeza, porque nós somos uma religião que temos tradições, que temos rituais que são particulares nossos, que não devem ser expostos, como em qualquer outra base religiosa. Segredo é o principal. E o segredo, né? E que foi exposto. Agora sim, por que isso foi exposto, né, Ivana? Vamos mais uma vez falar sobre isso. Teve um momento em que se falava muito pouco sobre a nossa religião e se tinha um grande medo, né? Um grande receio, porque diziam-se ser a religião dos demônios. De forma errada se falava assim. Depois a gente teve uma grande invasão dos terreiros pelos pesquisadores, pelos estudiosos, digamos assim, que queriam informação de forma desesperada. Os terreiros não estavam preparados para aquele momento, né? E se abriram de forma errada também. E lá chegaram pessoas com objetivos diversos e encontraram mulheres ingênuas, pessoas que viviam para sua fé, que tinham amor, tinham esperanças, mães de santos antigas que dedicaram 50 anos a uma vida religiosa e que às vezes nem tiveram a oportunidade de estudar. Então eram pessoas simples, vamos dizer assim. E encontraram ali pessoas com sede de informação. Queria se falar de uma religião que surgia agora na mídia com uma grande força, né? A mídia começou a olhar para a nossa religião e aí todo mundo queria falar dela. Mas os nossos ainda não estavam preparados para falar da nossa religião naquele momento. Então assim, PRVG, Caribé, Jorge Amado, tantos outros que ficaram ilustres no mundo em nome da nossa religião. Mas que no início, essas pessoas não tinham entendimento religioso. Qual era o caso do PRVG? Nós temos livros de PRVG que expõem, né, rituais que pra gente já é, de certa forma, muito delicado. Porque assim, esse ritual daquela forma que era exposto acontecia na África. A gente é uma religião que descende de África. A gente guardou os costumes, as tradições. Aqui quando chegou o processo religioso em torno de 1549 até 1889, existiu várias transformações e mudanças, mas baseado na raiz. E como é que a religião hoje, de matriz africana, que chamamos de candomblé, ela foi formada, né? E o que também foi adaptado, que foi preservado, muitas coisas, né? A gente não perdeu a raiz, não perdeu a tradição, manteve, porque a gente tem que falar também que em África se era uma forma muito particular de se fazer o processo religioso, né? Lá não era o candomblé, era culto ao orixá. Cada nação, cada região cultuava sua divindade. Xangô em Oió, em Fé o Lufã, Oxalá, em outros Oxum, em outras regiões se cultuava Yansan. Então cada aldeia, cada associação sociedade tinha o seu Deus, ou assim a sua entidade. E ali nós temos agora um país que ainda está preparado para resistir, porque a gente não tinha liberdade. Então o negro não tinha liberdade de cultuar, não tinha liberdade para nada, e cria o que nós chamamos hoje de secretismo religioso, né? Isso. Porque dentro das senzalas o negro tinha um dia só de liberdade e manteve como uma ação de inteligência e de resistência ao que nós hoje temos como a liberdade social e religiosa. Ali foi construído, porque quando o negro viu que não tinha espaço, que seu senhor não lhe dava liberdade, eles mantiveram o idioma, criaram o processo religioso que nós chamamos hoje de candomblé dentro das senzalas, a repetição da trajetória ritual africana, e ali começa agora a observar que existia uma semelhança de histórias com os santos católicos e com os orixás. E aí pegaram Santa Bárbara, botavam em cima da mesa, mas botavam os nossos objetos sagrados, os nossos altares, as nossas pedras, os nossos orixás debaixo da mesa e continuaram mantendo o idioma iorubá para o seu ritual, mesmo estando no Brasil. Então, quando os senhores entravam dentro das suas senzalas, o que é que eles encontravam? Eles encontravam um ritual que eles não identificavam o que era, mas viam o santo católico em cima da mesa, logo se remetia à ideia de que estava cultuando a fé do branco, exato, do colonizador. E daí surge a religião com todo esse processo de resistência, mas de preservação. Porque o negro mantém até hoje, nós do orixá mantemos até hoje o idioma. Mas quando os intelectuais começam a entrar dentro dos terreiros, eles não sabem, eles não entendem o nosso processo religioso. Eles querem levar informação.
Aí tem dois momentos de PRVG. O PRVG que expôs a religião de uma forma muito explícita, até porque encontrou pessoas despreparadas que acabaram abrindo seus terreiros de forma ingênua, porque ninguém teve a maldade, eu acredito que nem o PRVG, porque quando ele sai lá da França, ele vem estudar um país negro, fazer foto, ele se apaixona. Ele se apaixonou pela religião africana, pela história do afrodescendente, do negro nesse sentido. E ele foi importante no mundo para esse papel. Então, existe um momento que ele expôs porque ele não conhecia. E depois ele se iniciou. E aí existe um outro trabalho do PRVG iniciado, que é um trabalho consciente. Então a gente não pode ser contra a mídia. A mídia tem que ser preparada a respeitar os limites que nós temos dentro da nossa religião, como todos os processos de hierarquia religiosa, o católico, o evangélico tem. Os nossos tabus, as nossas coisas. Então assim, PRVG foi importante sim. Hoje eu tenho um trabalho na Europa, onde eu fundei uma associação, uma fundação, também um terreiro. E eu quero levar para o mundo que religião não é uma coisa só nossa. A religião de matriz africana não pertence só a nós, a raça negra. Ela surge na África, no seio da raça negra, e ela vai proliferar no mundo. Porque a espiritualidade é uma necessidade humana. Então nós estamos preparados, sim, e nós estamos preparados hoje porque nós dedicamos toda a nossa vida a entender a espiritualidade. Porque hoje se fala de religião africana no mundo através de PRVG, através de Caribé, e hoje através de outros que também chegaram lá como eu. E é importante levar para o mundo que essa religião está aberta a abraçar a humanidade. Eu acho que o PRVG, ele merece também o nosso respeito. E também, de certa forma, entender que quando ele errou por não entender. Mas ele fez um trabalho de pesquisa sério, de orientação. E esse trabalho foi escrito e levado ao mundo. Mas nós falamos hoje de Fatubi VG, um homem iniciado. Então assim, eu falo do Fatubi e falo do PRVG. Né? O de trás e do homem que se iniciou e adquiriu consciência. Certo. Para a gente finalizar, eu queria que o senhor fizesse, nós gostaríamos na verdade, que o senhor fizesse uma análise até o momento, nesse momento do Brasil, aí eu vou me abranger um pouco, não vou ficar restrito só a Bahia, mas nesse momento no Brasil, quem somos, pessoas do santo, quem somos e o que o senhor pode passar para a gente que ainda há necessidade de ser conquistado. Até onde podemos chegar para que realmente possamos um dia nos sentarmos e dizer, realmente conseguimos conquistar o respeito, somos vistos com bons olhos, sem ser deixados de lado ou criticados, ou quando chegar em algum local, ver pessoas torcendo boca para nós. Então, é um paralelo do que até agora o que conquistamos, o que foi mudado, o que ainda precisa ser feito para realmente essa sincronia se fechar. Muita coisa já foi feita, na verdade, muito já foi se avançado, mas falta muito mais, né, para se entender o negro enquanto assistido dentro da sua cidadania e dentro dos seus direitos. Então, informar o cidadão de que ser negro não é feio, que ser negro não é ser inferior, que ser negro também tem os seus valores, que a gente pode falar dos nossos deuses africanos, das nossas questões sagradas, ensinar a valorizar o ser humano como ele é. Então assim, se eu tenho um cabelo liso, eu não preciso me envergonhar disso, mas se eu tenho um cabelo lindo também cacheado como o seu, eu também posso usar como você está usando, com todo o orgulho. Então o avanço só vai partir do momento que a sociedade estiver preparada para abraçar, para inserir o negro, o branco, o índio, o diferente como igual. No momento ainda é muito pouco, vamos dizer assim. A gente quer mais. A gente quer ser humano, a gente quer ser respeitado. A gente quer passar nos órgãos públicos e ser atendido como cidadão. Não por uma evangélica que está lá e nesse momento diferencia o atendimento a você, ou por você ser negra, ou por você usar um elequer, uma conta no pescoço. Não. O serviço público tem que ter a conscientização da ação social. Ele está ali para prestar um serviço de ação social. Um serviço de justiça, de saúde, de educação. Ele não pode diferenciar. Enquanto a gente continuar sendo vítima do preconceito e do racismo, a gente não avançou nada. É só uma maquiagem. A gente saiu das senzalas. Hoje o objeto de escravizar e de punir não é mais o chicote, mas sim a caneta. Quando os nossos representantes políticos assinam leis que em nada atendem às nossas necessidades. Nós, enquanto cidadãos, temos que cobrar, mas os nossos representantes políticos têm que ser capazes de entender essa cobrança e atender na medida da lei, porque racismo, preconceito, discriminação religiosa é um crime e deve ser tratado como tal. E dessa forma, eu queria terminar essa entrevista falando que tudo isso é um entendimento do que eu acho que eu sou enquanto cidadão. Mas é mais importante a gente falar do entendimento do que eu sou, do que você é, do que todos nós somos, que somos seres humanos.
Então ser humano é querer ter uma vida onde haja harmonia, onde haja respeito social, onde haja paz, que a gente tenha a liberdade de usar as nossas coisas sem ser discriminado, porque isso aqui são traços da minha raça, da minha religião. A religião de matriz africana contribuiu e muito para a construção desse país, mas também para a construção da identidade, porque o samba, a cultura, a expressão musical, a alegria de viver do brasileiro, isso são traços do africano e que a gente não pode negar. E a sociedade muito tempo quis apagar esses traços. E apagar esses traços é apagar a nossa identidade. E falar hoje me deixa muito à vontade, porque assim, na nossa discussão anterior eu falava da luta de um pai Anderson, que lutou, que acreditou, assim como várias mulheres lutaram e acreditaram para que mantivesse viva a sua fé, a sua tradição religiosa, desde a barroquinha da Casa Branca até a casa do meu pai de santo, o Alabaxé em Maragogipe, até a casa do seu pai de santo, Jean de Logum Edé. Somos todos homens que lutamos pela liberdade de poder expressar a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança, o nosso culto ao sagrado, ao orixá, né? E Olodumare, onde estiver, vai estar iluminando as pessoas que estão assistindo, tocando o coração das pessoas, para entenderem que não somos melhores que ninguém. Nós somos iguais, porque nós somos seres humanos. Chegou o tempo em que nós precisamos ser ouvidos, onde nós precisamos falar do que é nosso. Então, que o Olodumare, que é o Xalufã, que é o Batalá, que o orixá da criação nos permita que esse vento sagrado que está nos tocando, nos permita a sabedoria da compreensão do ser humano como um todo. Então, que o Xalufã mesmo abençoe a sua cabeça, o seu trabalho, que você enquanto repórter, enquanto cidadã, enquanto mulher de axé, que você tenha a responsabilidade de levar a verdade, que essa rede TV Cidadão Axé tenha esse espaço entendido, que as pessoas possam, através do teu trabalho, compreender mais, entender mais e levar essa informação com esse respeito, com essa dignidade. Então, eu abri as portas do Iliaxé Batalandê para uma pessoa que é sensível a compreender o que é o nosso trabalho religioso. Se ele está nascendo agora, que isso possa crescer, que seja uma grande árvore e que essa árvore possa dar muitos frutos e que esses frutos possam ser importantes para as pessoas que estejam assistindo você. Eu queria entoar um canto para Oxalá, para que ele abençoasse esse momento como o nascimento de algo que vai ser muito importante para as pessoas que vão estar vendo. Pode ficar à vontade. Eu vou do pé. Que o Batalá, que é o Xalufã, nos dê sabedoria nesse momento. Que o orixá da criação abençoe isso aqui como um todo, né? Onissaure, Saú Axé, Onissaure, Oberi Omo, Onissaure, Saú Axé Baba, Onissaure, Oberi Omo, Saú Axé Baba, Onissaure, Saú Axé, Onissaure, Oberi Omo, Onissaure, Saú Axé Baba, Onissaure, Oberi Omo. Que nós sejamos assim o objeto, né? Onde nós possamos ser usados pelo sagrado para levar essa paz que a humanidade tanto precisa, né? Que Oxalá mesmo traga essa paz e que esse momento seja um primeiro passo abençoado por Oxalá na sua vida. Obrigado a do pé Olufã, a do pé o Batalá, a do pé Orixá Odé, que é o orixá que me iniciou, e também a do pé a você, por estar com essa sensibilidade, com esse respeito, me entrevistando nesse momento para falar da nossa tradição religiosa, para falar da nossa luta contra a intolerância religiosa, para falar sobre a nossa luta da promoção da igualdade racial e para falar da esperança de que um dia nós seremos sim todos respeitados enquanto cidadãos, porque nós acreditamos, nós temos esperança. E lá em cima, o Olodumare quer que todos nós chegamos a uma postura única, onde todos sejam respeitados dessa forma. A do pé. Axé, do pé, nós aqui agradecemos, tenho certeza disso. Muito obrigada mesmo.